Pronto, pessoal. Boa noite. Estou gravando a aula agora. Seguinte, estou sentindo algum de vocês. Tem gente que não está enviando as atividades ainda. Não sei se estão esperando para colocar de um por um, ou já estão fazendo no caderno para depois colocar. Estou sentindo falta de alguns, principalmente depois do tema, o problema, a hipótese justificativa, né, e os objetivos. Primeira coisa que eu quero falar, parece que tem alguns que estão confundindo o problema com a hipótese, estão confundindo o problema com objetivos, e eu acho que eu expliquei bem na aula passada, né? Qualquer coisa vocês podem ir lá novamente assistir. O problema é a pergunta central da, da pesquisa. A partir dessa pergunta que você formula o restante do projeto. Eu coloquei para vocês como uma pergunta simples, mas vocês podem contextualizar essa pergunta, para não sair uma pergunta limpa e seca, certo? Quando vocês veem uma questão, por exemplo, no Enem, vocês percebem que a questão é bem contextualizada, né? Para depois você para fazer o questionamento. Vocês podem entrar nessa mesma forma ao longo do projeto. Colocar uma pergunta mais contextualizada, mais bem elaborada, entendeu? Para não ficar uma pergunta só simples. Ou mais perguntas, né? Não precisa ser somente uma pergunta, mas podem ser mais perguntas, uma, duas, três perguntas, vai depender da sua seu desempenho de pesquisar, da sua vontade de pesquisar mais e depende também do tema de cada um, né? Então vai aparecendo essas questões no decorrer da confecção do trabalho. Isso no problema. E outra coisa que eu queria frisar também lá nos objetivos. Tem gente que está confundindo também os objetivos. Os objetivos, eu já corrigi as atividades de vocês, já mandei, acho que já para todos. Só se tiver mandado agora à noite, mas eu fui mandando os recadinhos em cada atividade. Alguns que eu dava ok, muito bom para continuar, e outros eu dava um recadinho para consertar alguma coisa que eu achei que estava faltando. Nos objetivos, o objetivo que eu coloquei foi o seguinte: o objetivo geral é um objetivo geral, e três objetivos específicos. Tem algumas pessoas que estão colocando dois objetivos gerais, dois específicos, ou um específico, ou três específicos. Não, é só um geral e três específicos. E principalmente o verbo. O pessoal estão colocando verbos de intervenção. Como, por exemplo, promover a interação entre os alunos e professor. Desenvolver alguma coisa, entendeu? Vocês não vão fazer projetos de intervenção. Vocês vão fazer projetos de investigação. Então, vocês vão colocar verbos, como, por exemplo, eu coloquei os verbos analisar, verificar, investigar, observar, entendeu? Substitui alguns verbos que não estão tão ok, entendeu? Porque esse projeto não é de intervenção. A monografia é um projeto, é uma pesquisa, entendeu? Não é intervenção, certo? Não nessa primeira, no projeto, né? Nem na monografia. Na monografia, por exemplo, quando você for a campo, você vai fazer uma investigação, você vai observar, vai entrevistar. Muito difícil você vai intervir em alguma coisa. E outra coisa, não tem como você, por exemplo, eu vi objetivos, começando com o verbo de conscientizar. Conscientizar alguém a fazer alguma coisa. Não, você não conscientiza ninguém, muito menos no trabalho de projeto de pesquisa. É que você não tem como você plantar uma ideia na cabeça de alguém, entendeu? Muito difícil isso.
Então, nada de desenvolver, nada de comover, né? Fica muito subjetivo. Tá certo? Então, analisa, vejam os verbos e alguns modifiquem, mas vejam lá também, eu coloquei as respostas, né? As correções de alguns. E outra coisa também, é só de recado hoje. As atividades, cada um na sua atividade. O tema você coloca no tema. O problema você copia o seu problema. E a hipótese você coloca na hipótese. E assim por diante. Justificativa, justificativa, assim por diante. Lá no finalzinho, eu já coloquei todas as atividades que serão necessárias nessa disciplina. A última atividade tem assim. Atividade final. O que é essa atividade final? É o projeto completo. Você clica lá na atividade final que aparece o anexo, que é aquele documento do projeto no Word, né? Para você fazer as suas colocações, colocar todos os elementos que você digitou da plataforma lá no seu projeto. Tá certo? Quer falar, Solange? Levantou a mão. Boa noite, desculpa por interromper. Professor, eu não consigo entender muito o que você está falando, está muito baixo. Vocês estão ouvindo outras pessoas? Não. Eu estou falando, eu vou falar com outras pessoas aqui. Vocês, por exemplo, você, Luana, está me ouvindo direitinho? Então o pessoal está ouvindo, Solange. Aumente o volume ou bote no fone de ouvido e os outros estão me ouvindo. Tá certo? Deve ser problema aí mesmo lá no seu celular, ou não sei se você está no celular ou no notebook. Tá ok? Emílio, me arruma o fone de ouvido aí, Emílio. Deixa eu ver se vai dar. Pronto. Então, essa aula, falando os recadinhos, né? Todo mundo entendeu. A atividade final será todo o projeto completo. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, né? Quem me procura, eu sempre respondo. Por exemplo, a Ana aqui sempre me procura, tem alguns aqui que sempre me procuram e eu sempre respondo. Tá certo? Vamos lá. Essa aula de hoje é sobre o referencial teórico, que ele está contido lá depois dos objetivos. Vocês podem perceber lá no projeto, né, que depois dos objetivos tem o referencial teórico. Vou só colocar aqui um slide explicando direitinho. Vou falando aqui, já a gente abre para as dúvidas e algumas coisas. Vou ensinar direitinho. O que é o referencial teórico, pessoal? O referencial teórico. Deixa eu ver aqui, Maria. Desligue o áudio, estou desligando o áudio, todo mundo aqui. O referencial teórico é o conceito também chamado de revisão da literatura. É o embasamento teórico, o que já foi encontrado até o momento, que justifique o tema elaborado. Então, como eu falei, cada um de vocês vai pesquisar em artigos, revistas científicas, livros, monografias, sobre o tema de cada um. Qualquer tema que você escolheu, alguém já falou a respeito. Então, dessa forma, você vai construir o seu texto a partir de outros autores. Como é que eu pesquiso isso, professor? Na internet. Na internet é só você colocar o seu tema, colocando o PDF na frente, ou procurando no Google Acadêmico, e você encontra vários trabalhos já feitos sobre o seu tema. Certo?
Então, a partir dessas leituras é que você vai construir o seu texto. Se baseando pelo quê? Pelo seu tema, pelo seu problema. O que você colocou no seu problema? Qual a resposta que você quer achar? Entendeu? Então, você vai escrever um referencial teórico a partir do seu tema. E a partir das leituras. Só vai construir se você ler. Não adianta. Por isso que eu falei que essa disciplina ela é feita realmente para ser à distância. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula fechada, 40 minutos, 50 minutos de aula, você não faz um referencial teórico. O referencial teórico depende de tempo. Você em sua casa, com as leituras, lendo e escrevendo, que você vai, a partir daí, construindo o seu referencial teórico. Aqueles que já têm um pré-projeto, que tem um referencial teórico, pode ser aproveitado. Mas eu dou um conselho a fazer o quê? Aumente esse referencial teórico. Coloque tópicos nesse referencial teórico. Por quê? Porque na monografia, quando você chegar na monografia, você já tem o seu referencial teórico feito. Porque quando você chegar à monografia, vai exigir mais referencial teórico. Eu coloquei duas laudas de referencial teórico para ser feito. Né? Mas eu dou um conselho que escreva mais. Quanto mais você escrever, melhor. Por quê? Porque lá na monografia serão, no mínimo, a maioria das faculdades é 35 laudas. Então, quanto mais você produzir o referencial teórico, melhor. E você já praticamente está terminado o seu trabalho. Certo? Descendo aqui. Então, eu vou já explicar como é que você faz como você começa as leituras e como você pega as informações de algum trabalho para colocar no seu. Uma coisa bem importante. Não pode somente copiar e colar o trabalho. Teve gente que conversou comigo, professor, eu fui na internet e achei um texto. Né? Achei um texto que não tinha autor. Eu posso pegar e colar no meu? Não. Porque não foi você que fez. E não tem autor para você dizer quem foi que fez. Então não pegue. Tudo que você pesquisar, tudo que você pegar na internet, em artigos, você tem que colocar o nome do autor que você pegou, o ano que você pegou desse trabalho e a página. Vou explicar direitinho como se faz isso. Porque se você pegar um trabalho feito e colocar no seu, é muito fácil. Então, não dá trabalho fazer um projeto. Mas o projeto dá trabalho, sim. Quem disser que não, está mentindo. Todo esse trabalho, esse projeto, a monografia, dá trabalho. Mas é um trabalho gratificante, porque você termina e você diz, fui eu que fiz. Tá certo? Então, toda graduação, toda pós-graduação e assim por diante, você vai ter que fazer um trabalho desse jeito, dessa maneira. Se você quiser continuar com os estudos, sempre esse tipo de trabalho irá te perseguir. Tá certo? Então é bom se acostumar. Então, a seleção do tema. Por isso que eu pedi para... Estão ouvindo direitinho? A seleção do tema. Por isso que eu pedi para vocês escolherem um tema, porque a partir do tema é que você elabora o problema e assim por diante. E você, a partir do tema, você busca os seus trabalhos. Né? A busca da literatura, a pesquisa direcionada. Então, você busca a literatura que fala sobre o seu tema. Quem são os autores que eu posso me apegar para embasar minha obra? Porque esse trabalho é uma obra de vocês, é um texto de vocês. É como se vocês são autores desse conhecimento, entendeu? A exclusão do desnecessário. Então, você vai fazer a seleção. Por isso que é um trabalho de paciência que tem que fazer em casa. Por quê? Porque você vai pesquisar os trabalhos já feitos, os artigos,
você vai ver quais artigos que são essenciais para fazer o seu trabalho e aqueles que não são essenciais, deixa de lado. Então, tem que fazer uma busca, seleção, uma filtragem de trabalhos, né? Escrever com palavras próprias, segundo os autores. Tá vendo? Então, você pode se basear pelos autores, pelos outros trabalhos, com certeza. Você pode pesquisar trabalhos feitos, mas você, a partir de você tem que fazer com as suas próprias palavras, né, utilizando esses autores. Por isso que ele é complicado, por isso que dá trabalho, por isso que é muito difícil se fazer. Mas é um trabalho que se faz, é árduo. Você, às vezes, se você senta e lê um parágrafo, não entende, aí você tem que ler novamente, dar um tempo, beber uma água, respirar, depois volta para o estudo novamente. Então, dá um trabalho. Cada um tem o seu momento de leitura. Por exemplo, eu tenho o meu tempo de leitura antes de dormir. Às vezes, de madrugada, eu começo a ler, né, para ter essa habilidade. Que só lendo. Você só vai conseguir interpretar um texto se você ler. Certo? Referencial teórico ou introdução. Né? Em artigos científicos de experimento, artigos originais, os autores usam seção introdução para colocar literatura e expõe sobre o assunto. No nosso caso, a gente colocou o projeto para falar o referencial teórico, que é a literatura. É uma seção extra, né? Que é o referencial teórico que a gente está falando agora. Já eu mostro no trabalho direitinho. A introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. Por isso que eu falei para vocês, lá na outra aula, que na introdução você apresenta o seu trabalho. Você apresenta para quem vai ler o seu trabalho. Por isso que eu coloquei lá. Você apresenta o seu trabalho, o seu tema, né? Você coloca o problema e coloca as hipóteses. Faz isso em um texto só. Pessoal, eu posso colocar em tópicos? Melhor não, porque na monografia vai exigir um texto só, texto único, introdução. Então você tem que fazer as conexões. Você apresenta o seu trabalho, aí você, diante disso, ou com isso, a pesquisa possui como problema isso, isso e aquilo. Aí você já coloca a hipótese logo após. Certo? É um texto, você tem que fazer os links. Como é que eu vou fazer os links? Treinando, lendo, escrevendo e lendo o que escreveu, porque tem muita gente que manda para mim e às vezes eu não entendo. O que você quis dizer com isso? Então você tem que ler. Se você leu, não entendeu, imagine quem vai ler seu trabalho. Aí que não vai entender. Entendeu? Então você tem que ter essa forma de leitura lógica, de sequência lógica, para você entender. Aí tem que ter a concordância, um pouquinho de concordância, entendeu? Não que você tem que ser mestre em ortografia, mas pelo menos no rumo de para a pessoa entender o que você escreveu, tá certo? Eu vou opinar que essa aula é dividida em duas, a gente vai fazer bem explicadinho aqui. Então, um exemplo. Eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial. Aí eu vou mudar aqui para não colocar o conceito de saúde. Vou dizer, inventar que o meu trabalho é sobre o lúdico na educação. Então, eu quero colocar o conceito de lúdico no meu referencial, principalmente aqueles que eu trabalho sobre a ludicidade. Eu vou inventar esse conceito, tá certo? Isso eu vou inventar do nada o que é lúdico. Lúdico é isso, isso e aquilo que eu ouvi falar. Não. Eu vou na literatura e ver como os autores já definiram esse termo. Então, eu vou na literatura, nos trabalhos feitos,
saber como foi que esses autores definiram o conceito de lúdico. Eu não vou inventar do nada. Tá, professor? Eu falei com a professora e ela me disse que era isso, isso e aquilo. Não. Segundo o autor, tem um autor muito bom, que é o Kishimoto, que eu gosto de falar dele. Segundo o Kishimoto, o ano e a página, o lúdico é isso, isso e aquilo. A criança aprende brincando e tal, entendeu? Então, você tem que se embasar. Por quê? Porque não é só você que está dizendo. Tem outros autores que lhe dão suporte no que você está falando. E isso é fazer ciência. Não é falar do nada. Você tem que ter um embasamento. Certo? Um exemplo aqui. Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental de um indivíduo. OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, vírgula, o ano 1948. Então, eu coloquei esse termo no meu trabalho, mas não foi eu quem disse. Quem foi que disse? A OMS. E o ano está aqui. Então, esse termo, ele está dizendo que não sou eu que estou falando. Não sou eu, mas a OMS que está me dando suporte para eu afirmar o conceito de saúde. O conceito de lúdico, o conceito de família, o conceito de deficiência. Cada um tem o seu conceito base, o seu tema. Cada um tem o seu objeto de estudo. Agora nós vamos aqui. Deixa eu ver se a gente vai na monografia ou não. A gente vai aqui no projeto. Eu pesquisei um projeto e vi e achei um projeto. Esse lindo aqui para a gente falar. Para a gente pegar a referência dele. Pronto. Esse um artigo que eu pesquisei na internet. Coloquei lá um tema sobre não coloquei um tema igual ao de vocês, coloquei um tema bem assim exclusivo. Eu coloquei assim, educação, né, formação de professores, Paulo Freire, PDF, né? Coloquei como meu tema fosse abordagem Paulo Freire na formação, né? Então apareceu esse artigo, que é a formação de professores em Paulo Freire, uma filosofia como jeito de ser, estar e fazer pedagógicos. Vamos dizer que esse é um artigo que me interessa. No caso de vocês, vão interessar um do lúdico, ou da família, ou de deficiência, ou de qualquer outro tipo de tema. Então, cada um procura seus autores. Por que eu pesquisei, eu gostei desse artigo? Porque tem onde foi feito, qual foi o lugar, tem o ano, ele tem tudo. Tem os autores para eu pegar as referências, tem tudo. Vamos dizer que eu começo a querer ler esse trabalho, tem aqui os autores. Ó, o título do trabalho é esse, e os autores são o Santiago, que é a Maria Eliette Santiago, e o José Batista Neto. São os autores. E aqui tem um resumo. O que vai me interessar num trabalho acadêmico? Para eu querer fazer o meu referencial teórico, o que vai interessar é o referencial teórico dos autores lá. Então, a introdução, eu passo a introdução e vou logo para a parte do referencial teórico, que ele vai começar falando da formação dos professores. Né? Então, vamos dizer aqui, eu gostei desse parágrafo aqui.
gostei desse parágrafo e eu quero colocar ele lá no meu trabalho. Eu posso copiar? Pode. Mas você tem que dizer quem foi que você tirou, qual foi o ano e a página. A página também. O errado é porque as pessoas pegam o trabalho todinho e jogam lá na referência. Aí diz que é seu e é plágio. Isso é plágio. Isso é crime, né? Como eu falei, o plágio, a primeira, pode ser que passe por mim nesse primeiro momento, mas quando chegar na monografia, a banca pode ver o que existe plágio no seu trabalho e você pode passar vergonha. Chegar a apresentar o seu trabalho e o pessoal da banca dizer que seu trabalho é uma cópia de outro trabalho. Você pegou e você vai ter que... Você fica retida, ou retido, e você vai ter que fazer o trabalho todo novamente. Então, é uma vergonha que eu nunca passei e nunca vou passar. Tá certo? Porque o trabalho científico ele tem que ter a ética. Tá certo? Então, se você copiar o trabalho completo de uma pessoa e colocar no seu trabalho, alguém vai ver. Tá certo? Se alguém ver, ele vai te denunciar. Tomara que seja seu orientador que veja, que não seja outra pessoa. Né? Porque o orientador ele ainda passa a mão um pouquinho na cabeça, né? Mas outro pessoal da banca pode querer te reprovar, tá certo? Então, como é que eu vou fazer as citações? Você pode fazer o referencial teórico através das citações. Aí vocês vão pesquisar aí. Sempre nessa forma. O que é uma citação direta e o que é uma citação indireta? Anotem aí que vocês vão fazer a referencial teórico através desses dois tipos de citação. Citação direta e indireta. Vou explicar cada uma como é. Primeiramente, a mais fácil, que é a citação direta. A citação direta, por exemplo, eu gostei dessa parte aqui do trabalho, desse parágrafo, e a citação direta é você copiar. Você copia e você cola no seu trabalho. Cadê o meu trabalho? Aqui, que é o projeto lá que eu coloquei para vocês, que é o modelo. Vamos lá para o referencial teórico. Pronto, ó, porque aqui, ó, os objetivos, né? Logo após os objetivos, no trabalho, tem um referencial teórico, que também tem lá na plataforma, viu? Eu já fiz um modelozinho aqui de como fazer citação direta. Ó, você inicia o seu referencial teórico com suas palavras, tá certo? Eu coloquei algumas letras aqui só para simbolizar. E você coloca segundo Santiago, que são os autores lá do trabalho. Segundo Santiago, ponto e vírgula, Batista Neto, 2011, página 3. Aí eu peguei e colei aqui, ó. Colei aquele parágrafo. Mas eu disse de onde eu tirei. Aí eu fiz assim, ó. Colei o trabalho, o parágrafo. Disse de onde eu tirei, de quem tirei, qual ano, entendeu? E a página que eu tirei. Como é que ele... Quando é uma citação longa... Tem um grilo aí. Quem é? Desliga o áudio. Deixa eu ver quem é.
Não achei, não. Pronto. Então, quando é uma citação longa, eu coloco ela a 4 centímetros o recuo. Recuo aqui para ela ficar destacada, que é uma coisa que não fui eu que falei. Foi quem? Foi Santiago e Batista. Tá certo? Espera aí que eu vou tirar bem aqui. Tá vendo bem que é Antônia Maria, seu áudio. Por favor. Tá atrapalhando. Deixa eu botar bem aqui. Pronto, voltando lá. Coloquei aqui, né? Só que você vai ter que... não pode colocar a citação, jogar a citação como se não houvesse amanhã. Porque tem gente que pega e joga citação, citação, citação e não contextualiza. Você tem que colocar a citação, mas ela tem que ter uma lógica no seu trabalho. Ela tem tudo a ver com o seu tema. E outra coisa, quando você... quando você coloca a sua citação aqui, mais embaixo você vai ter que explicar essa citação que você colocou aqui. Aí coloca segundo os autores, eles explicam isso, isso e aquilo que eles querem falar. Isso é uma citação direta. Você começa falando do seu trabalho, coloca a citação direta, mas você coloca todos os dados, e abaixo você explica ou complementa a citação acima. Tá certo? Ó, pessoal, tá caindo aqui o Zoom, e eu vou mandar novamente, vou mandar o link no grupo de vocês para a gente finalizar a aula, que ainda tem bastante coisa ainda para a gente falar. Tá certo? Vou finalizar aqui e mando novamente para vocês o link.